Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Câmara, trazendo para você, nosso telespectador, as principais atividades realizadas na Câmara Municipal na última semana. No último dia 29, a Câmara discutiu novamente a atualização do Estatuto da Guarda Civil Municipal, que está sendo estudada a partir de grupos de trabalho dentro da corporação. Em audiência pública, foi cobrado o envio da proposta para a Câmara. A Câmara Municipal de Piracicaba cobrou o Executivo para que envie o projeto de lei de atualização do Estatuto da Guarda Civil. O texto base da nova legislação foi apresentado em audiência pública no último dia 29 por representantes de grupo de trabalho da corporação, criado com o objetivo de discutir as mudanças com a categoria. É a segunda audiência e é importante que esse projeto feito, elaborado pelo grupo de trabalho composto por guardas, seja encaminhado para a Câmara para que a gente possa, de fato, aprovar e efetivar isso. Porque houve já essa discussão anteriormente no antigo governo que não chegou a essa efetividade. Então, qual que é a discussão hoje que nós temos com alguns guardas? É que eles não acreditam que esse estatuto vai sair, uma vez que eles já foram, acreditaram anteriormente e não aconteceu. Ouvidor da guarda e integrante do grupo de trabalho, Bruno Ariede explicou alguns dos principais pontos que estão sendo colocados na nova legislação, principalmente em relação à progressão da carreira para aqueles que já estão na corporação. Para a maioria dos guardas civis que aqui estão, alguns já têm muito tempo de casa. E vamos citar o exemplo da situação que foi mais debatida aí, aquele que tem mais de 20 anos. Naturalmente, esse guarda que tem 20 anos, 24 anos, que ele já ainda está em primeira classe ou segunda classe, teoricamente ele não teria que aguardar 15 anos a mais para fazer isso aí. Não, porque ele já cumpriu os 15 anos que ele está dentro da classe. Então, ele só, havendo o concurso interno, ele poderia estar já prestando no ano seguinte para a segunda classe, se ele sim tiver 20 anos em segunda, ele prestaria depois, mas no ano seguinte, por ele já ter completado aquele prazo de 15 anos dentro da classe, para a primeira e assim sucessivamente para a CD. Depois do processo de elaboração junto à categoria, o próximo passo é o documento ser analisado pela Procuradoria-Geral do município e receber aval do prefeito. Mostra que o prefeito está interessado em entender aquilo ali, não simplesmente façam, mas entender, e ele já está participando. Então, quando chegar na Procuradoria ou quando chegar na mesa dele, ele já sabe o que se trata, espero que ele não tenha mais dúvida, que todas essas dúvidas sejam tiradas lá e que ele possa enviar para a Câmara. A audiência contou com os vereadores Ana Pavão, Anilton Rissato, Fabrício Polese, Laércio Trevisan Júnior, Silvia Morales, do Mandato Coletivo, e Wagner Oliveira, o Vagnão. 28 de julho é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais e Piracicaba foi o município pioneiro na realização da campanha de conscientização Julho Amarelo em 2011, instituída oficialmente no calendário de eventos através do Decreto Legislativo 8 de 2015. Confira como foi o lançamento da campanha deste ano, promovido pela Câmara em parceria com o Centro de Apoio aos Portadores de HIV/AIDS e Hepatites Virais. A necessidade de diagnóstico precoce das hepatites virais foi exaltada durante o lançamento da campanha Julho Amarelo, promovido no primeiro dia de julho pela Câmara. O vereador Pedro Kawai é autor do requerimento 263 de 2022, que autorizou o evento e conduziu o lançamento, realizado no prédio anexo da Câmara. A campanha tem o objetivo de incentivar a prevenção, testagem e adesão ao tratamento de hepatites virais. Nós assumimos esse compromisso com a Capive e com a Secretaria de Saúde para a gente dar continuidade a essa campanha tão importante, que é um momento de troca de informações, levar para a sociedade como se prevenir, como diagnosticar e como se tratar dessa terrível doença e perigosa e silenciosa doença. O lançamento da campanha também contou com um ato realizado em frente à sede da Câmara.
Uma vela amarela foi acesa e os participantes fizeram 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da hepatite. Em Piracicaba, a estimativa é que cerca de 6.000 pessoas convivam com as hepatites B e C. No Brasil, são 3 milhões de infectados e cerca de 500 milhões no mundo. É alertar, conscientizar e informar toda a população a respeito das hepatites virais, né? Inclusive a hepatite C, que não tem vacina e leva à morte quando não tratada. E trabalhamos também com o trabalho de prevenção das hepatites virais o ano inteiro, mas no mês de julho a gente tenta intensificar todo esse trabalho dentro das escolas, dos CRAS, dos CRAB. A gente leva essas informações para dentro dos presídios aqui do município. Então a gente amplia todo esse trabalho para poder levar o máximo de informação e poder chegar o mais próximo da população, que é o que precisa de informação, que são eles. A rede pública de saúde dispõe de atendimento para as pessoas interessadas em fazer o diagnóstico. Principalmente as pessoas acima dos 45 anos, que acabaram tendo uma exposição à hepatite C, principalmente, sem nem saber disso, né, por conta das técnicas que se usava de desinfecção e de esterilização no passado, devem buscar uma unidade de saúde que vai ser feito ou teste rápido ou um teste convencional de sangue para ser feito o diagnóstico dessa doença. Por que é importante buscar esse diagnóstico? Porque essa é uma doença que vai ficar por cerca de 30 anos sem ter nenhum sintoma, né? E se ela for descoberta muito tarde, pode ser tarde demais, né? Hoje a gente tem um tratamento bastante eficiente, mais de 95% das pessoas se curam e é necessário o diagnóstico. Então, para que as pessoas possam ter acesso a esse tratamento e se curar, elas precisam saber que elas portam essa doença. A hepatite B tem vacina, é a forma mais completa de se poder fazer prevenção. Então, dá uma olhadinha na carteira de vacinação, se não foi vacinado para hepatite B, busque a vacina de hepatite B. E sempre cuidando com a hepatite C, com o cuidado em que momentos? Atividade sexual e com contato com o sangue de outras pessoas, tá? Esses são as grandes formas, essas são as grandes formas de transmissão. Então, voltando a dizer, o que é muito necessário? Diagnóstico. Os 30 anos do serviço de fisioterapia no campus da Exalc recebeu uma moção de aplausos de autoria do vereador Pedro Kawai. A trajetória do Servifísio foi celebrada em uma solenidade no Museu da Exalc. A importância que foi a coragem das pessoas que implantaram esse serviço aqui há 30 anos atrás, o empreendedorismo, a visão, né? A visão de que lá a necessidade de se investir no servidor, se investir na saúde do servidor. Então, e a fisioterapia, o trabalho desenvolvido aqui é mais do que cuidar de membros, cuidar da saúde das pessoas, é cuidar da alma, é cuidar das pessoas. Então o carinho, o afeto, o comprometimento dos profissionais da fisioterapia ao longo desses 30 anos é que fazem a diferença do dia a dia. E isso compõe a força da nossa Exalc, que é um dos integrantes do DNA piracicabano. A moção de aplausos foi recebida pela responsável técnica do Servifísio e coordenadora do programa Ações em Saúde, a doutora Vera Lúcia Martinez Vieira. Ela destacou as principais atividades desenvolvidas pelo serviço. Além dos atendimentos, né, no setor, nós temos um programa que chama Ações em Saúde. Esse programa ele tem um projeto de reabilitação profissional que consta do quê? O paciente chega com a queixa de dor e quando a gente faz a entrevista e a anamnese e percebe que essa dor ou essa queixa está relacionada ao trabalho, nós vamos no setor e fazemos uma avaliação ergonômica. Além disso, nós temos também um grupo, que eu chamo de grupo terapêutico, mas é um grupo de cuidados da saúde. Esse grupo são técnicos de laboratório e técnicos administrativos, onde a gente faz não um grupo que é para condicionamento físico, mas é um grupo de incentivo à atividade física, incentivo a ela aprender a relaxar, a entender o que está acontecendo com ela. O serviço de fisioterapia também desenvolveu um projeto para atender as pessoas que tiveram Covid-19. Agora vem um outro projeto que é Vida Saudável Pós-Covid, que a gente tem visto aí muita gente. Agora entrou esse tema na nossa anamnese, né?
Estamos fazendo algumas orientações e estamos vendo que a gente precisa ter uma conduta até específica em relação a isso. Confira os eventos culturais deste final de semana com Eric Vicente. Olá, e vamos às dicas culturais deste final de semana. Famoso por ser o compositor da música Negro Gato, o cantor Getúlio Cortes se apresenta nesta sexta-feira, dia 8, às 14 horas, no Teatro do Engenho. O show terá a participação especial da cantora piracicabana Sirlene Martins, do grupo Bibelô Retrô. Getúlio Cortes é um artista ligado à Jovem Guarda e também ao rock nacional, movimento em que teve suas composições regravadas por artistas como Renato e seus Blue Caps, Luiz Melodia, Marisa Monte e, claro, Roberto Carlos. A apresentação é gratuita. O compositor e percussionista Maicão recebe o músico pernambucano Otto nesta sexta-feira, dia 8, a partir das 20 horas, no Sesc Piracicaba. Para esse show, o groove rola solto e a temperatura fica alta, já que no palco ocupam a cena essas duas forças da percussão. Enquanto o nordestino tem a vida artística marcada pelo movimento Mangue Beat, ao lado de Chico Sainz e Fred 04, o piracicabano é diretor de bateria do grupo de maracatu Bike Caipira. Informações sobre ingressos estão no site do Sesc Piracicaba. Pela primeira vez juntas, as cantoras Milena Jardim, vencedora do The Voice Brasil, e Li Martins, ex-integrante do grupo Ruge, se apresentam nesta sexta-feira, dia 8, a partir das 20 horas, no espetáculo Saudação às Divas, em que fazem um tributo a Whitney Houston e Celine Dion. Tenho certeza que duas músicas estarão no repertório, I Will Always Love You e My Heart Will Go On. E se você começou a cantar essas músicas na sua cabeça, esse show é uma excelente pedida. Informações sobre ingressos no site Mega Bilheteria. A banda Malucos do Espaço faz tributo a Raul Seixas nesse domingo, dia 10, a partir das 18 horas no Ponto de Cultura Garapa. Será uma excelente oportunidade para escutar os grandes sucessos do eterno Maluco Beleza, como Guita, Carpinteiro do Universo, Tente Outra Vez, dentre tantos outros. Neste show, o que vale é pedir Toca Raul. O Garapa fica na rua Dom Pedro II, 1313, no centro da cidade. E mais informações você consegue pelo telefone. É isso, esses foram os destaques da agenda cultural. Para rever as dicas dessa semana, acesse o perfil da Câmara no Facebook. Viva a Cultura e se informe por aqui. Até a próxima! A Câmara Municipal de Piracicaba retomou, em sessão solene realizada na última quarta-feira, a entrega do prêmio Professor Dr. Elias Boaventura de Educação, que presta homenagem a projetos de extensão universitária da Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. A solenidade foi realizada após a aprovação pelo plenário do requerimento 1085 de 2021, de autoria dos vereadores Raide Almeida e Pedro Kawai. Já o prêmio foi instituído na Câmara pelo Decreto Legislativo 27 de 2012. Foram selecionados os trabalhos apresentados em 2021, cuja premiação, em função da pandemia, ocorreu somente agora. Os projetos vencedores são os elaborados pelas alunas Amanda Rodrigues Cape e Bruna Terezinha de Sica Ciconello, que trataram da educação nutricional sobre alimentos ultraprocessados e seus malefícios no Horto Florestal de Tupi. E também o projeto dos alunos Richard Danilo Serrano e Jonathan Chanquete, que fizeram o diagnóstico nutricional e orientação alimentar para adultos ativos. A gente realizou e realiza esses trabalhos de extensão com a comunidade. A gente atua em unidades básicas de saúde, nos programas de saúde da família, a gente atua nas escolas, nas praças. Esse, inclusive, foi na Paulista, no setor de caminhada, onde nós lá fizemos um trabalho com os frequentadores desse parque e foi muito interessante porque o público era muito diversificado e a gente acabou auxiliando demais, diversas faixas etárias e necessidades. A gente recebeu uma proposta do Horto de Tupi, que eles estavam revitalizando e voltando com as atividades. E a gente estava fazendo um estágio de saúde coletiva.
e a gente achou que seria bacana fazer uma roda de conversa com o pessoal de lá. E até assim o pessoal do posto de saúde indicou alguns temas. Então a gente associou a atividade física, né, junto com esse tema da alimentação saudável e esclareceu todas as dúvidas que o pessoal que acompanhou a gente ali naquela caminhada tinha naquele momento. Foi bem bacana. Além de ser muito estimulante para a gente ter ganhado o prêmio, é muito legal ainda saber que é por um tema tão bacana também. A solenidade aconteceu quando se completam 10 anos do falecimento do professor Elias Boaventura e também de instituição do prêmio pela Câmara. É um momento importante, né, para nós, para a universidade, que vem aí num trabalho forte, né, de retomada, de reposicionamento, de se recriar, né? O mundo está se recriando, né, nesse período aí de pós-pandemia ainda, né, vivendo um pouco aí a situação da pandemia. Então, um momento bastante significativo, né, para nós, para a universidade, especialmente no contexto da extensão, né, o prêmio que tem a ver com projetos de extensão e que tem tudo a ver com o próprio professor Elias, né, que era uma pessoa extremamente engajada, envolvida, articulada, e que na sua experiência aí, né, a reitoria e mesmo depois, né, como docente da instituição, sempre envolvido com projetos que tinham a ver e têm a ver até hoje, né, com a dignidade da vida, com a cidadania e com a promoção da vida de modo geral. A presidente da solenidade, vereadora Raide Almeida, lembrou que, além da educação, professor Elias Boaventura também deixou como legado a luta pela redemocratização do país nos anos 70 e exaltou que os projetos de nutrição refletem a busca pela transformação social. Toda a trajetória do Elias Boaventura está ligada às causas da democracia, desse enfrentamento, inclusive nos momentos mais duros da nossa sociedade. Você falar de alimento, falar de nutrição, não é senão também você propiciar as condições para que as pessoas sejam pessoas pensantes, capazes de elaborar, pensar, executar. Então, assim, o alimento, a nutrição, ela está intrinsecamente ligada à capacidade de você propor ao sujeito de ser o cidadão do futuro, bem alimentado e bem nutrido, para que possa ser esse sujeito transformador da sociedade, porque uma pessoa com fome, ela não pensa, ela não é capaz de executar absolutamente nada. Confira agora os destaques do Câmara Convida de amanhã. Olá, Rebeca, e você que acompanha o Jornal da Câmara. O Câmara Convida desta sexta-feira conversa com Vitor Pires Venkowski, que é escritor e autor do livro Ferrovias do Agronegócio, falando de todo o processo de privatização das ferrovias, como são as características das ferrovias do país hoje. Então é nessa sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Câmara, mais um Câmara Convida. Uma ação voltada à população em situação de rua encerrou a 20ª Semana Municipal de Política sobre Drogas, realizada pelo Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas, em parceria com a Câmara Municipal de Piracicaba. A ação realizada na Praça José Bonifácio contou com café da manhã coletivo, oficina de vivências e sensibilização e apresentação de percussão e ritmos brasileiros. O vereador Gustavo Pompeu, membro do Fórum Permanente de Saúde Mental de Combate à Dependência Química da Câmara, participou ativamente da semana. O que esse evento é? Ele foi, no primeiro dia, muito focado à rede, né, aos servidores, então teve todo um cuidado com a conversa entre servidores. No terceiro dia, foi voltado aos estudantes do ensino médio, voltado ali na questão de prevenção, né, com algumas gincanas, com a arte, né, trazendo a questão do combate às drogas, com uma forma também de se expressar, uma forma do cotidiano deles. Foi muito produtiva isso aí com os alunos do ensino médio. E hoje estamos aqui na Praça José Bonifácio falando um pouco com as pessoas em situação de rua,
E aí já é questão de redução de danos. Então, nessa semana, foi envolto todas essas questões na semana de combate à droga, de política pública sobre droga, né? De acordo com a coordenadora do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas, o COMAD, um censo realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social apontou que 90% das pessoas que estão em situação de rua é por causa da problemática do álcool e outras drogas. Falar para essas pessoas, trazendo a cultura, que nós vamos trazer a percussão, nós estamos trazendo o Sérgio com a música, nós estamos dando cultura para eles, que é uma questão de redução de dano. Hoje eles estão aqui, nesse momento, eles não estão em algum lugar bebendo ou fumando crack, eles estão aqui vivenciando a cultura, que eles também precisam. O projeto Prevenção na Quebrada levou para a Praça José Bonifácio percussionistas e trabalhou com rimas de improviso. Hoje a gente trouxe uma atividade para as pessoas em situação de rua, que é com percussão. A gente tem 2 educadores que fazem já atividade com eles no dia a dia do nosso projeto. Então hoje estão rimando, estão mais na parte do lazer, né? Pensando nessa parte de álcool e outras drogas, trazer o lazer para eles, pensando na redução de danos deles, né? Que o álcool e outras drogas trazem para eles. A ação também teve o apoio e a participação de membros do Narcóticos Anônimos e de profissionais do consultório de rua, unidade móvel da Secretaria de Saúde, que oferece atendimento clínico e psicossocial à população em situação de rua. E hoje nós estamos aqui também, né, para estar auxiliando o COMAD no combate do uso e abuso das drogas, né, e fazendo maiores esclarecimentos para que eles possam estar, de fato, conseguindo acessar o serviço, que eles possam esclarecer o que eles puderem estar falando com a gente. Enfim, interagindo com eles, né? Porque é um público assim que as pessoas meio que rotulam eles, né? Então a gente está aqui justamente para poder mostrar que a gente está apoiando eles e ver o que de fato a gente pode estar fazendo para ajudar eles. Este psicólogo clínico destacou a importância da arte como instrumento de saúde mental e saúde afetiva. Hoje nós trazemos isso para a praça, né? Como vocês devem estar ouvindo aí atrás, né? Nós estamos tendo ali uns rappers fazendo rima ao vivo, justamente porque essa é uma das ferramentas, é um dos recursos simbólicos que a gente tem para que quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, a gente possa utilizar esses recursos ao invés de ir ao encontro do álcool e de outras drogas. E termina agora o Jornal da Câmara. Devido ao recesso parlamentar, as reuniões ordinárias não estão sendo realizadas durante o mês de julho, mas os vereadores trabalham normalmente em seus gabinetes. Na próxima quinta estamos de volta com mais um Jornal da Câmara. Tenham todos uma ótima noite.